Nutrição alimentar, comportamento. Nos acompanhe logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista Sua Porta, e hoje nós estamos aqui na sala VIP da Unidade de Torres para mais um Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E você já sabe, né? O nosso podcast é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 horas da noite no YouTube e às 10 horas da noite na TV Litoral. Hoje a nossa convidada é muito, digamos, nutricional. Quem é ela? Especialista em comportamento alimentar, nutricionista e já trabalhou em vários locais, inclusive no SESC. Com vocês, a doutora Isadora Zambuja. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Diego. Tudo bem? Tudo certo. Assim, uma alegria para nós trazer aqui, para fazer um bate-papo, tá? E o Pode a Sua Porta, ele sempre tem uma introdução que a pessoa que está aqui sendo entrevistada, ela conta um pouquinho da pessoa, da personalidade, ou seja, vai contar um pouquinho da tua história, onde é que tu és, tu é daqui de Torres, nós estamos gravando hoje aqui em Torres, tu é natural daqui de Torres, não é, aí por diante, conta um pouquinho sobre da onde tu és. Claro, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui. E vamos lá então, né, eu não sou natural daqui de Torres, eu sou natural de Rio Grande, lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, vindo uma pontinha para outra, né, então eu nasci lá, passei 24 anos da minha vida por lá, entre Rio Grande e São José do Norte, minha família também, né, tem raiz em São José do Norte, mas a gente nasce em Rio Grande, então a gente acaba sendo rio-grandina, né? Minha vida escolar foi lá em São José do Norte, Rio Grande. Eu fiz ensino médio no IFE, lá na Universidade Federal de Rio Grande, e depois a faculdade na Universidade Federal de Pelotas, né, que eu cursei nutrição na cidade vizinha. O mesmo que o pessoal faz aqui para Criciúma, sim, eu fazia no trajeto Rio Grande-Pelotas aí. Foram 4 longos anos de estrada para conseguir, né, cursar a faculdade de nutrição. Que legal. Não, e tu pegava então aquela balsa ali direto ou não? E quando a gente mora em São José do Norte, a gente precisa pegar a balsa para ir a Rio Grande, sim, né? Porque é a ligação mais próxima ali. Senão a gente tem que vir a Porto Alegre para depois vir a Rio Grande. É verdade. A gente só tem uma ligação por terra em São José do Norte. Então a travessia ali de balsa, de lancha, né? É comum para quem mora lá. Mora naquela região, uma região bem... tem várias peculiaridades, né? É bem diferente, eu tive, né, a alegria de conhecer, e é uma região muito bacana, né? E diferente da nossa região aqui, desse litoral. É litoral lá também, mas é um pouquinho diferente. Bem diferente. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutora, por que nutrição? Que te veio? Não, olha, eu sou de Rio Grande, que tem peixe, São José do Norte tem cebola. E daí... Pelotas é terra do doce. Terra do doce, tudo combinou para eu fazer nutrição. Por que tu fez nutrição? Mas então, eu sempre quis algo relacionado à área da saúde, né? E nas opções que eu tinha lá perto, Rio Grande, Pelotas, em Universidade Federal, tinha medicina, enfermagem, nutrição. E daí, dessas 3, eu me identifico mais com a nutrição, né? Tenho uma tia que é nutricionista e tem um pouquinho, assim, da relação dela com o alimento e o cuidado que ela tinha, que também me despertava atenção, né? Ela não é daqui, ela mora em Goiânia, Goiás, mas o contato que a gente tinha, assim, sempre era uma coisa que me chamava atenção, do saber, do alimento, do cuidado com o alimento, de desmistificar algumas coisas, né? Tem coisas da minha infância que marcaram muito, que era comer uva e melancia. Para minha avó era uma coisa assim, meu Deus, não pode comer uva e melancia. E ela vinha com meu primo pequeno e fazia questão de fazer ele comer melancia e tomar o suco de uva. E daí eu disse, ó, viu como não é assim, né? Tem muitas coisas. Manga e leite. Então a gente pegou isso lá na minha infância e na hora de escolher ali pesou um pouco. Posso comer então, não tem problema? Uva e melancia? Pesou esse cuidado, esse saber do alimento, né? Que é a nossa maior riqueza, né? A gente todos nós precisamos comer e nos nutrir para poder sobreviver. Então,
foi mais por esse lado do cuidado, né? De poder estar cuidando das pessoas aí com uma coisa tão básica, né? Que é o alimento. Tu falou de uva e melancia, ou de a manga e leite. Tem algum alimento que a gente não pode misturar, assim, algumas frutas? Eu acho que não tem. Não tem. É, não Isso tem? é muito cultural, né? Em função aí de histórias passadas, em função da questão da escravidão, Isso. da colônia, que os escravos não deveriam, não podiam comer alguns alimentos e se criou esses mitos aí para eles não misturarem. Melancia tinha de monte, Sim. mas a uva era para os nobres. Então, não pode, vocês ficam comendo melancia, uva, vocês não podem Vou comer. morrer. Então, tem alguns mitos aí, mas não existe Que nenhum legal. alimento que a gente não possa comer. Mas tem muitas pessoas que trazem isso, né? Sim. Bem enraizado. Sim. Olha, tu pegou todo um período, digamos, antes da pandemia, e depois veio a pandemia, passou a pandemia, nós já estamos num outro período. Sim. Existiu alguma troca que tu conseguiu observar na alimentação das pessoas por causa da pandemia? Com certeza tem uma transição aí, né? Primeiro, a pandemia chegou e as pessoas ficaram ali muito em casa, e esse ficar em casa trouxe de volta o cozinhar, né? O preparar o seu próprio alimento, reunir a família para comer, né? Que a gente tinha perdido muito disso em relação ao nosso dia a dia corrido, né? Naquela pausa, que não foi, né, muito agradável, mas a gente sempre tem um ladinho bom. Se resgatou muito essa questão de fazer o próprio alimento, né, da cozinha, de compartilhar as refeições, e isso mudou muito, assim, muitas famílias que não tinham esse costume pegaram ali, não largam mais, né, aqui a gente tem essa possibilidade de ir voltar, né, almoçar em casa e tal, que nas cidades grandes a gente sabe que é mais difícil, mas aqui em Torres a gente consegue, então isso mudou bastante, e também a questão de saber o quanto é importante e o quanto não estar bem nutrido levou algumas pessoas do nosso convívio, né? A questão também do sobrepeso, que era uma das causas. A maioria era aí, homens e com sobrepeso. Com sobrepeso, obesidade, né? Então, o cuidado com a saúde ficou muito mais forte. E a procura também pelo cuidado se tornou mais prevalente. Nem sempre o paciente chega hoje querendo emagrecer ou em função de uma patologia. Muitos chegam porque querem comer bem, se nutrir realmente, né? Saber o que fazer para realmente ter uma boa e a saúde. vida saudável hoje, o aumento das academias, nós estamos vendo nas cidades, né? Isso é uma coisa muito positiva porque tu tá ali trabalhando a atividade física. Saúde sem atividade física não existe. Não existe. Né? Assim como o comer, a nutrição também não tem como. Então hoje, com as pessoas cuidando mais da saúde, tu precisa também, então eu acho que tem muitos dos teus pacientes que estão relacionados também com essa melhora de performance dentro de uma academia. E não, antes era só atleta, né? Hoje tu já possibilita as pessoas que não são atletas melhorarem a qualidade de vida de um treino por causa da nutrição. Com certeza, tá super atrelado, né? E como tu falou, a atividade física é super importante, né? E já que temos que fazer atividade física, as pessoas estão buscando uma melhor performance, estão buscando também a questão estética. E a nutrição é fundamental, né? A gente vai na academia, a gente precisa estar com os nutrientes, né? Eu costumo brincar, a gente tem que ter o tijolinho, o cimento lá, para poder construir esse músculo, esse corpo com saúde, né? E aproveitar esse momento que está lá para saúde e também para estética, porque a gente sabe que as coisas andam juntas, né? A gente tá bem, se olha no espelho, se gosta, a autoestima melhora, né? A gente fica mais feliz, se cuida mais, então a saúde também fica melhor, convive com as pessoas. E com certeza, até essa semana passada eu estava em São Paulo num congresso, que é o Arnold Sports, né? E eu fui para a conferência. E a gente fala de nutrição no esporte, as pessoas ligam ao atleta, mas não é só o atleta. A gente que está indo na academia, está praticando alguma atividade física, tem algumas necessidades específicas, né, de nutrição, de alimentação, e isso vem também com um grande crescimento depois da pandemia. Não, até eu tinha comentado com a doutora aqui, que nós tivemos já uma entrevista, um Pode à Sua Porta, com uma nutricionista especialista em menopausa. Então abre um leque muito grande hoje na nutrição, inclusive, né,
por exemplo, tem uma nutrição inclusiva, que aí tu trabalha com nutrição para pacientes com necessidades especiais, Sim. autistas, síndrome de Down, que tu consegue melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Né? Com certeza. Hoje a gente tem aí um leque, como tu falou, muito grande de atuação, né, da nutrição. A gente tem áreas específicas e bem específicas, né, como tu comentou da colega que atende menopausa, tem colegas que atendem exclusivo público do aspecto autista, né, com TDAH, com funções cognitivas. A gente tem a nutrição do esporte, tem a nutrição na cirurgia bariátrica, que a gente estava conversando, que também é uma das coisas que eu atendo bastante. Então a gente tem muitos nichos, saúde da mulher, materno-infantil, nutrição na gestação, na fertilidade, né? Então a gente tem aí um leque bem grande. Não, eu sou bariátrico, né, e a nutricionista me ajudou muito, porque tu faz uma readaptação na tua alimentação, é fundamental. Né? Quem passa por cirurgia bariátrica, obrigatoriamente tem que ter um nutricionista. Né? Então não é só um bom médico, você precisa de um nutricionista, um psicólogo, estar junto, porque é um processo de uma reabilitação. Né? Porque a obesidade é uma doença. Né? Então a questão nutricional não tem, é obrigatória. Doutora, hoje tu tem o teu consultório, tu é uma referência aqui da nutrição no litoral, principalmente aqui na cidade de Torres, mas tu só trabalhou em consultório? Não, antes de eu chegar no consultório eu trabalhei em administração de serviço de alimentação. Quando eu saí da faculdade, eu já tive uma oportunidade nesse nicho, né, que é trabalhar no restaurante, em restaurantes de instituições. E quando eu me formei, meu último estágio foi em alimentação, né, em unidade de alimentação, e eu tive aí uma oportunidade de já começar a trabalhar no dia depois da minha formatura. Me formei literalmente no sábado, na segunda-feira, 8 da manhã, eu estava trabalhando. E eu precisava, né, desse emprego naquele momento, era uma coisa que eu queria muito, ter minha independência financeira, em função de já ter uma filha, de não querer ficar dependendo, eu tive todo o apoio dos meus pais, né, mas também me sentia na obrigação de retribuir, né, e entrei ali pela necessidade, né, na administração de serviço de alimentação, fiquei um ano lá em Rio Grande, 1 ano e 4 meses trabalhando lá, na construção do estaleiro Rio Grande, né, que é onde constrói as plataformas lá quando não tinha nada ainda, era tudo barraco de obra. Sim. Então foi um desafio muito grande, tinham mais de 1.300 refeições dia, né, para pessoas de trabalho braçal. Então foi um desafio bem grande, mas que graças a Deus deu tudo certo. E depois desse momento eu vim aqui para Torres para trabalhar no SESC. Eu estou em Torres. Do SESC há muito tempo, né? Muito tempo, eu fiquei quase 13 anos trabalhando no SESC. Vai fazer 14 anos que eu estou aqui, 13 anos, quase 13, foi trabalhando concomitantemente no SESC. Eu já conciliava as duas coisas, mas o meu fator principal ali era o SESC e o consultório vinha como a minha paixão, porque foi o que eu busquei, né, quando eu fiz a nutrição. Eu queria nutrição clínica, então eu nunca larguei, né? Por mais que eu tivesse o trabalho no serviço de alimentação, no caso aqui ali no hotel, né? Planejando as refeições, cuidando da equipe, né? E fazendo aqueles cardápios que todo mundo gosta. De vez em quando alguém me diz, que legal que tu era nutri de lá, era muito bom comer lá. É muito bom ainda, continua sendo, né? Tem uma colega lá no meu lugar e toda a equipe de lá é maravilhosa. Mas eu nunca deixei de lado a nutrição clínica. Aí eu já atendi a domicílio, eu já atendi em academia, já dividi consultório com psicóloga, né? E há 1 ano e pouquinho eu resolvi então me dedicar 100% ao consultório. Aí agora eu estou aí 100% da minha dedicação para o que é minha paixão, né? Que é cuidar das pessoas, que é levar saúde através da alimentação, sempre com cuidado de ter o atendimento mais integrativo e humanizado possível, que eu sei que também é uma das premissas aqui da Dentista Sua Porta. Um dos pilares é o atendimento humanizado, não atender o paciente como o número. A gente quer cuidar integralmente, não só da boca, do dente, né? Ou só do dente ou da cavidade bucal, e sim entender o paciente como um todo, né? O profissional da área da saúde a gente entende como
um profissional que a excelência dentro da saúde é um profissional que atende como pessoas, né? E não números. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu trabalhava no SESC ou lá em Rio Grande, que fazia esse trabalho junto a estes restaurantes, o nutricionista é o que cozinha ali? Não. Porque muitas pessoas acham que o nutricionista tá ali, ele é o cozinheiro, como é que é? O nutricionista não é o cozinheiro, né? A gente tem quando a gente começa a fazer faculdade, vai fazer faculdade para cozinhar, para ser cozinheiro, não, né? A gente acaba sendo confundido ali, mas não, quem é o cozinheiro na graduação é quem faz gastronomia, né? Que são os chefs, né? Que não são cozinheiros, são chefes de cozinha. A nutricionista, ela vai fazer o planejamento de toda a estrutura, de planejamento de cardápio, de compra, de cuidado com as boas práticas, né, de manipulação para garantir a sanidade daquele alimento, para que ninguém passe mal, né, garantir que identificar os pontos críticos de controle. Exatamente, o PPC e os pontos críticos de controle, os POPs, né, fazer toda a questão ali da Anvisa, né, de seguir a legislação sanitária, de tirar temperatura, conferir temperatura, recolher a amostra, né? Fazer as capacitações, ensinar o povo a lavar as mãos, né? O cuidado da manipulação. Então, é um trabalho de gestão do restaurante, não só da parte administrativa, mas da parte de pessoas também, né? E de cuidado ali com o alimento. Perfeito. Então, são áreas bem distintas da nutrição, né? Ô, doutora, com todo esse tempo, tu deve ter muitas histórias curiosas. Conta uma para nós mais depois do comercial. Até daqui a pouco! Pessoal, voltando de novo aqui com a entrevista com a doutora Isadora Zambuja, está sendo muito bacana. Ela está falando sobre nutrição e antes do intervalo eu perguntei, doutora, histórias peculiares durante a tua vida, tu deve ter visto muito, já tem uma carreira bem interessante, né, com alguns anos. Poderia relatar alguma coisa para nós em relação à tua profissão que tu viu no decorrer desses anos? Bom, são vários anos de estrada já, né? São 15 anos de formato. E nesses 15 sempre trabalhando, né? Como eu te falei, comecei a trabalhar ali no outro dia. E tem várias histórias, mas eu acho que uma história que me marca bastante que aconteceram muitas vezes nesses anos, como eu estava falando ali, que a gente tem o cuidado com a gestão, né, das pessoas e ensinar as pessoas a manipular os alimentos. E eu não conseguia estar 100% do tempo presente na produção, ali na cozinha. Muitas vezes estava na sala, fazendo alguma coisa administrativa, mas eu levantava e ia lá na cozinha para dar aquele, né, geral de vez em quando. E não foi nenhuma nem duas vezes que na hora que eu cheguei eu estava pegando alguém fazendo o que não devia e ele só me olhava e dizia assim, nossa, parece que tem uma câmera aqui, ou parece que tu tá nos escutando, porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa que não deve, tu aparece. Então a gente tem um feeling ali e isso ficava marcado. Nossa, como é que tu ouviu? Tu ouviu a gente falar? É o poder da nutricionista. A gente já tá sempre lá com um pezinho, né? Não dá pra deixar muito tempo sozinho, a gente tem que estar sempre cuidando. Porque as pessoas não vão fazer por mal, mas por hábitos de fazer em casa, de algumas maneiras, que no restaurante não dá pra ser daquela forma. Um volume muito grande de comida, né? Um volume grande ali de preparações, então tem alguns outros cuidados diferentes um pouquinho da nossa casa. Com certeza. Então isso é uma coisa que marca bastante. Do consultório, né, para trazer uma coisa mais da prática clínica, muitas pessoas chegam dizendo que eu vou cortar tudo, né? Eu vim aqui porque o médico me mandou, mas eu não queria vir. Porque tu não vai deixar eu comer isso, tu não vai deixar eu comer aquilo. E comigo não é bem assim, né? Então as pessoas saem surpreendidas positivamente ali da consulta na maioria das vezes. Claro que a gente tem algumas restrições, né? Um pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica realmente tem restrições. Uma pessoa com doença renal tem algumas restrições, diabéticos, mas a maioria dos casos a gente consegue, né, tratar de uma forma de reduzir os danos, né, sem mexer aí na cultura toda de vida da pessoa, né, que isso é muito importante. Mas o que mais chega é assim,
eu sei que tu vai tirar, me despedir do cachorro-quente, porque tu não vou mais comer cachorro-quente depois que eu vim aqui. Eu digo, não, pode voltar para casa amanhã e fazer outro, porque não tem despedida. Mas acontece bastante. Ô, doutora, o que tu, como nutricionista, tu segue muitas coisas à risca. Mas o que é aquilo que às vezes te consegue tirar da dieta? Tem alguma coisa, algum alimento que, isso aqui quando aparece, eu tenho que comer um... Então, Diego, tem várias coisas, né? Quem me segue lá no Instagram vê, eu tenho o hábito de postar o meu almoço e tal. E as pessoas perguntam, tu come, Isa? Tu come batata frita? Tu come pizza? Eu amo pizza. E eu digo para meus pacientes que se eu pudesse, eu comeria pizza de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Mas não dá. Mas pode ter certeza que uma vez na semana, ou ao máximo ali a cada 2 semanas, vai ter pizza lá na mesa da Nutri. Sabor predileto aí, qual pizza predileta? Agora tu vai dizer assim, que é coisa de nutricionista, né? Mas eu adoro pizza com sabores diferentes. Então, assim, pra mim, carne com gorgonzola, cebola caramelada, sabe? Mistura, assim, um pouquinho. O agridoce? O agridoce. Fica bom mesmo. Então... Não, pizza é quase um pecado. E no mínimo uma vez por semana, pelo menos, a gente, né? Eu gosto bastante, a gente gosta muito. Né? Apesar de ser bariátrico, às vezes a gente não... Antes eu ia no rodízio, realmente dava um prejuízo gigantesco. Sim. Agora é bem tranquilo. Agora vai no alacarte, mas não deixa de comer a pizza, né? Exatamente. Não tem como deixar, porque a pizza é muito, muito, muito bom. Uma dica aí pro pessoal que está querendo... estamos chegando no inverno, né? O inverno tem uma troca na alimentação. Com certeza. Então, alguma dica que a doutora poderia deixar aqui para nós, para aqueles que estão sempre ligados na boa alimentação, e ter aquele cuidado especial, porque nós estamos entrando agora no inverno, que é um período de frio, e a fome vem, bate mais forte. Então, né, a gente tem aqui muito característico a troca das estações. Para aqui, né, porque nós estamos no sul. Doutora, tu acredita que nós temos aí o segundo local que mais nos segue é Portugal e Indonésia. Mais 2% das nossas visualizações de pessoas que nos assistem na Indonésia. Um abraço para você. Então é por isso que não dá para dizer, aqui no sul tem todas as estações, em outros lugares não. Em outros lugares não. Eu conheço pessoas que moram em Portugal. A Indonésia não. A Indonésia não. Mas então, né, e é muito característico, no verão fica muito mais fácil a gente consumir frutas, verduras, legumes, que a gente sabe que é a base da alimentação. E no inverno, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, porque a gente fala, vamos comer vegetais? E as pessoas pensam no alface, no tomate gelado, né? Aquela salada que eu não quero. Mas não precisa ser assim. Vamos refogar tudo isso, vamos colocar isso num caldo, vamos trazer os legumes quentinhos, recém-tirados da panela, um brócolis, uma cenoura refogada, assada no forno. Né? Então a gente tem que trazer calor para essas preparações. O que o nosso corpo quer são alimentos que nos ajudem a controlar a temperatura, porque a gente tem essa perda, né, de temperatura para o ambiente. Então, se a gente comer alimentos mais quentes, a gente acaba ajudando isso, e até o volume de comida às vezes diminui, porque a gente quer as calorias, a gente quer alimento para dar calor. E se a gente trouxer isso tudo quentinho, é um conforto, fica mais fácil de comer e não deixar esses alimentos de lado no inverno. Que legal. Não, excelente dica. Essa eu não tinha me ligado. Boa. Doutora, como a tua especialização, ela é relacionada ao comportamento, né, alimentar. O que tem a ver aí, o que tu tem hoje, tu atende no teu consultório, que tu vê assim, alterações do comportamento na alimentação? Poderia relatar assim, o que seria uma conduta alterada e por diante? Então, o comportamento, ele tá em todas as pessoas, né? A gente, ao se alimentar, tem um comportamento em relação à alimentação. Mas o que a gente mais vê hoje é transtorno de ansiedade, né? E as pessoas buscando e tendo uma relação conturbada com a alimentação, né? Buscando na alimentação coisas que a alimentação não vai nos dar. E a gente acaba tendo essa relação aí não tão saudável com os alimentos, buscando diminuir a ansiedade, diminuir tristezas, né? Com aquela coisa assim, eu tô tão triste, eu vou comer, porque vai passar minha tristeza. Eventualmente a gente pode usar do alimento como esse acalento, porque faz parte, né? Quando a gente pega um bebezinho lá, tá chorando, tá triste,
dá o peito que vai acalentar. Então a gente tem essa relação com o acalento. Mas a ansiedade vem trazendo isso muito à tona e as pessoas usam a alimentação diariamente como uma fuga, né, desse contexto aí que a gente vem vivendo loucamente o tempo inteiro, correndo atrás da máquina. Então, o comportamento está integrado em todas as áreas, né, para todo mundo. A gente tem escolhas ao se alimentar e isso é o comportamento alimentar. Mas os transtornos, né, não é um transtorno alimentar como anorexia, bulimia, mas a gente tem um comer transtornado, uma relação transtornada no dia a dia aí, com ansiedade, com depressão, né, com os problemas do dia a dia. E a anorexia tem muitos casos? Tu encontra? Como é que é essa Então, relação? aqui na cidade são poucos os casos, né? E para tratar transtornos alimentares, a gente precisa de uma rede multidisciplinar. Só o nutricionista não dá conta, né? Porque é uma doença psiquiátrica, né? Anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, são doenças que exigem aí um contexto multidisciplinar. Muitas vezes as pessoas vêm pensando ter uma compulsão alimentar, porque comem um pouco a mais todos os dias, ou tem aquele pensamento em comida várias vezes ao dia, só que não chega a ser um transtorno. Isso aparece muito, que é esse comportamento disfuncional com a alimentação. E aquela coisa, porque um transtorno de compulsão alimentar, a pessoa vai comer quantidades inimagináveis de comida que uma pessoa aqui como eu e tu comeríamos, né? Normalmente. A pessoa não é comer uma pizza grande sozinho, isso não é compulsão. Compulsão é comer 4 pizzas sozinho. Compulsão é comer comida, muitas vezes, do lixo. Compulsão é comer, levantar de madrugada e mandar a panela de feijão. Então, assim, não são pequenos exageros, né, que vão caracterizar. Então, são doenças muito específicas que pouco aparece hoje para mim no consultório, né? Já tenho pacientes que eu trabalho com, principalmente anorexia e bulimia, mas são poucos, assim, não dá 2% dos pacientes. Mas a gente tem uma prevalência muito grande no Brasil e no mundo de transtornos alimentares, né? Aqui na região, não sei se as pessoas não procuram, se procuram em outros lugares, mas não é uma coisa comum. Perfeito. Doutora, estamos chegando no final. Quero te agradecer por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para vir aqui conversar, participar do Pôde à Sua Porta, e eu desejo que Deus te abençoe ricamente. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Pessoal, o Pôde à Sua Porta é toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite no YouTube e às 10 horas da noite aqui na TV Litoral. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e na nossa página no YouTube. Até a próxima aí, tchau!